para vocês entenderem o pé que está o negócio. A gente teve algumas investidas do SAAD, né, que é o sistema de acompanhamento que a gente implantou aqui internamente, né. Tá. Então, quando eu fui chamado para ficar, né, nessa função do assessor, né, eu já recebi o aplicativo, o programa já pronto, construído, e vocês lembram que era cansativo, tinha que ficar cadastrando todas as informações e tal. Isso já estava no Lattes, né? Por que a gente não pega esses dados de lá e traz tudo direto, e aí vocês trabalham esses dados? Então, a primeira tarefa que eu tive, na verdade, no primeiro semestre do ano passado, foi executar essa função, de trazer os dados do Lattes. A gente conseguiu, no início, parcialmente fazer isso, né? Alguns erros aconteceram, porque a gente também depende, né, não do Mackenzie, mas do órgão externo para poder capturar esses dados. E aí, feito isso, eu comecei a trabalhar com os dados, não só internos que vocês haviam cadastrado, mas também com os dados do Lattes. E aí que eu comecei a perceber que algumas coisas não batiam, né? Muita coisa faltando, então a gente percebeu que o sistema interno não estava contente, a gente precisava reformular. Então, no segundo semestre do ano passado, a gente começou um trabalho de reformulação do sistema, para não fazer uma mudança radical. Eu cheguei a fazer um sistema novo, apresentei para a reitoria achou que era um trabalho muito extenso, enfim, tinha cadastramento, tinha que colocar dados, etc. E a gente voltou para a prancheta novamente, né? Então, a gente manteve, de certa forma, aquele sistema, deu uma mudadinha na cara, incluiu algumas informações ali, já importou alguns dados, né? E vocês continuaram, de certa forma, entrando com algumas informações. Nesse semestre, no primeiro semestre, por causa dos projetos pedagógicos, a Coordenadoria de Planejamento acabou envolvida, né, nesse processo de implantação, e eu fiquei responsável por uma parte do projeto, que era, na verdade, o tratamento das disciplinas, dos dados, cadastramento de carga horária e tudo mais. E isso me tomou um tempo enorme, eu já estava começando com o Lattes, né, já tinha importado o Lattes todos de vocês. O sistema estava andando, eu tive que interromper para dar atenção para o projeto pedagógico, porque a gente precisa matricular aluno, as aulas precisam começar, não tem tempo para isso. Então, a gente adiou, né, essa questão do SAAD agora para o segundo semestre. Tá? Junto com o SAAD, a gente tem um outro sistema que a universidade comprou, não sei se vocês sabem, chama Stella Esperta. Já ouviram falar, não? Então, esse sistema, ele foi comprado, na metade do ano passado. A coordenadoria de pós-graduação ficou responsável pelo treinamento de coordenadores, alguns coordenadores aqui fizeram o curso, né? E pelo Stella a gente também tem alguns dados consolidados gerenciais, que também faz esse trabalho em cima do Lattes. Tá? Então, são duas plataformas, uma interna do Mackenzie e uma externa que foi contratada, que é feita por uma empresa de Florianópolis, chamada Tex, para a gente ter esses dados também de monitoramento, né, do desempenho, né, do docente aqui internamente. Bom, qual é a ideia? A gente usar essas duas ferramentas, tanto o SAAD como o Esperta, para ofertar não só relatórios internamente para a reitoria e para a coordenadoria de pós-graduação, mas também para vocês, porque existe uma necessidade de localização. Por que eu chamo isso de localização, né? Você saber se a tua produção está no nível da tua unidade, né, dos teus pares, quem está fazendo o quê, né, e você se localizar dentro da instituição. Quer dizer, não adianta a gente ficar também soltando o relatório gerencial internamente e vocês não participarem do processo de análise para essa localização. Então, o nosso trabalho é fazer o quê? Uma junção entre as informações internas e essas informações externas. O que são informações internas? O cadastro do RH de vocês, né, regime de trabalho, titulação, enquadramento, isso não está lá no Lattes, com facilidade para buscar, né? Então, a gente tem esses dados aqui. Quando o professor foi admitido, tá certo? Em que unidade ele está, onde ele trabalha, enfim. Qual é o cargo, a função que ele ocupa aqui, se ele tem uma função administrativa, ou se ele é PPI, se ele é PPP, só dá aula, por aí vai. Então, a gente tem alguns dados internos que não ficam no Lattes, a gente precisa coletar. Tá? A gente está fazendo um esforço enorme para que esses dados venham automaticamente para o sistema, vocês também não precisem ficar digitando nada. Então, a ideia é o quê? Fazer uma conferência dessas informações. Tá? Então, o processo, a gente coleta os dados internos da universidade, coleta os dados externos feitos pela essa empresa do Stella, junta os dois, faz uma análise e vai montar uma espécie de um cockpit, de um painel, onde vocês terão acesso e poderão se localizar. Essa é a ideia fundamental do projeto. Tá? A gente espera que até setembro, agora, início de setembro,
isso entra em produção, a gente já coloca para vocês, né? A gente precisa fazer um teste de validação durante agora o mês de agosto. Tá? Não valeria a pena fazer isso, né, em julho, está todo mundo em férias, então não faz sentido, né, ficar pedindo para vocês entrarem. As duas plataformas só funcionam aqui dentro do Mackenzie. Então, vocês não têm acesso a esses dados fora. A ideia é realmente restringir, porque a gente controla esse acesso. O sistema tem uma memória, um log. Tá? A gente sabe quem está acessando, quem está validando. A gente quer evitar todo aquele desgaste de ter que preencher, passa pelo coordenador ou passa pelo diretor da unidade, ele aprova, volta de novo, aí ele pede para você melhorar, alterar, etc. A gente considera que isso é uma obrigação do professor, né? Todos nós temos essa obrigação, atualizar constantemente o Lattes. Então, a partir, né, desse semestre, o Lattes para a gente é a fonte de informação do acompanhamento das atividades e desempenho docente. Tá? Então, o meu pedido para vocês é que vocês escutem muito a Ana, né, prestem atenção no que ela vai falar, ela vai dar algumas dicas importantes de preenchimento, né, os campos. Tá? A gente sabe que o Lattes é confuso, tem caminhos vários lá dentro para a gente cadastrar um monte de coisa. Né, então, a gente tem que fazer uma convergência de interesses, colocar tudo, né, todo mundo sabendo o que tem que fazer. E, a partir de então, a gente vai começar a considerar essas informações como meritocracia, tá, até para desempenho de carreira. Existe uma outra comissão que foi implantada pela reitoria, que ela está fazendo um trabalho agora, para estabelecer esses critérios de meritocracia, como é que a gente vai pontuar esses dados que vêm do Lattes, tá, ok? Mais as atividades de função interna administrativa e outras coisas que vocês fazem aqui. Isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do reitor, junto com uma outra equipe que está fazendo isso, tá? Os coordenadores, representante de unidade, representante docente, coordenador de pós-graduação, eles que estão tratando desse assunto, eu não estou tratando disso. A minha parte é mais técnica, né, de coleta dos dados, tratamento dos dados e disponibilidade dos dados para vocês. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, depois, podem me ligar ali, meu ramal é 7112, tá? Estou à disposição de todos, meu e-mail está ali também, meu Skype está ali, podem me chamar. Tá? Eu estou, tá, para a gente poder conversar, tá, ok? E eu queria ouvir um pouquinho, então, alguém tem alguma dúvida? Tá claro qual é a ideia? Então, o Lattes, ele passa a ser, né, a nossa base, tá, principal aqui. Tá bom? Certo? Então, mesmo nesse sistema externo, a gente também descobre, por exemplo, uma coisa que pega muito é falta data do artigo, ou falta data de publicação do livro, ou do capítulo, ou seja lá o que for, e a gente não consegue saber, do ponto de vista de curva, qual é a tua produtividade no tempo. Né? Você está aqui desde, sei lá, 1992, e a gente tem falha nas datas, então essas informações ficam soltas, a gente não consegue classificar, saber se, né, tem uma produção, uma linha contínua ou não, ou, né? A gente sabe que também produção não é mágica, né? Não sai do dia para a noite, né? Isso demora um processo, tem um processo por trás, mas a gente precisa, vocês concordam, a gente precisa ter esse mapeamento. É impossível, né, uma universidade do nosso porte, né, a gente não conseguir discutir com os professores e ter um critério de meritocracia, né, de plano de carreira. Tá? Vocês têm alguma colocação, alguma crítica construtiva sobre o SAAD, alguma coisa que vocês, assim, gostariam de falar e querem perguntar, né? O Stella depois vai ficar para o coordenador da unidade tratar com vocês. Tá? Então ele vai ter acesso a esses dados, ele vai mapear e vai chamá-los ou vai montar grupos e tal para discutir essas questões. Tá, ok? O SAAD, como eu falei, é só mesmo para fazer uma verificação do Lattes e trazer algumas informações que nos interessam. Tá? O que vocês têm alguma questão, alguma coisa que vocês querem me perguntar? Tirando o fato de encher o saco de ter que, né, cadastrar aquele monte de coisa. Isso. Não tem preenchimento mais. Não. Isso. Não. A minha fonte também é o Lattes. Tá? Só que eu considero uma fonte interna também de informação que vem do RH, que vem do DTI. Então, por exemplo, carga horária, vem tudo do DTI. Vocês não cadastram disciplinas com carga horária, etc., com turmas lá no Lattes. Né? Isso está cadastrado aqui internamente. Então, eu sei qual é a carga horária de cada professor, eu sei o regime de trabalho de cada professor pelos sistemas internos. Então, isso fica no SAAD. E algumas informações eu vou tirar do Lattes, somente o que nos interessa de produção, né? E colocar no SAAD para que vocês vejam se está tudo ok mesmo.
Isso, aí você vai falar para mim, olha, eu tive realmente essa produtividade no semestre passado, né? E está correto, né? Ou então você vai ter um campo que você vai colocar uma observação. Olha, falta um artigo, enfim, eu publiquei um outro artigo, cadastrei e não está aparecendo. Tem 5 artigos aqui, eu fiz 6. Isso, e aí vai ficar aberto, não vou fechar. Não tem aquela coisa de fecha na data tal, aí abre não sei o que no final de semana, tem até o dia tal para fazer. Porque é a responsabilidade de vocês, eu não tenho que ficar monitorando isso, entendeu? Tem que atualizar, escrever um artigo, publicou, coloca no Lattes, não perde um dia, porque... E a ideia é que isso seja atualizado semanalmente, tá? Então, também não é diário, né? Porque o Lattes também pede 48 horas para fazer a atualização do cadastro que você faz. Então, não adianta eu ficar concorrendo com o Lattes, né? E também me ligar e falar, olha, acabei de cadastrar o artigo, mas não está aparecendo no SAAD, né? Por que não está aí? Entendeu? Então, vai ter um delay aí, um tempo, né, para que você veja a informação. Provavelmente de 1 semana ou 15 dias. Tá? Ele vai entrar a partir de setembro agora, eu vou liberar. Tá? Isso, estou fazendo testes e tal, tá? Aí vocês começam a analisar. E essa parte do Stella vai entrar em produção pelas unidades junto com a coordenação de curso e a coordenação de pós-graduação vai monitorar. A gente não quer só monitorar os professores PPI que estão inscritos em produção, a gente também quer ver o mundo todo, né? Os outros professores que também são PPAs e que também têm algum tipo de produção, que participam, que fazem. Tá? Isso é importante. Né? Então, a gente não está restringindo o SAAD, mais como no início, né? Que só os professores PPIs ou PPPs tinham acesso. Não, agora está aberto. 1.300 e poucos professores, a gente está coletando informação de todo mundo. Tá? Então, é para ter uma ideia mesmo do universo, fazer uma cartografia, né, da atividade docente nossa aqui. Entendeu? Mas eu sempre falei, eu considero isso importante junto com vocês, não é ficar fazendo um relatório gerencial de gaveta para... Né? Não, tem que discutir com os professores. São os maiores interessados. Né? Quando surge uma vaga, uma oportunidade, o camarada tem que, olha, eu quero me candidatar e eu tenho essa produção, isso está no sistema interno, vocês vão ter acesso, enfim. Tá? A ideia é essa. Entendeu? Mas não tem mais preenchimento não, pelo amor de Deus. Mais alguma coisa? Paulo? Mais alguma dúvida? Tem um campo, eu deixei um campo de observação que não tinha nem no SAAD antigo, né? Isso eu pedi várias vezes para o DTI colocar, mas até fazer um parênteses aqui, isso enquanto professor, né, que assim como vocês, um dia eu fui PPA, né? E a gente tem sempre uma visão, às vezes, ruim da área de tecnologia. Eu estou falando isso abertamente porque a gente conversa entre a gente, né? Fala, poxa, mas eu falto computador, eu vou na sala de aula, não tenho não sei o quê. É que o nosso braço é curto, a nossa equipe é pequena. Então é por isso, entendeu? Não é que eles não trabalham muito, né? Essa mudança do projeto pedagógico aí foi final de semana, sábado, domingo, trabalhando 12 horas. O pessoal está engajado, faz, entendeu? E na parte mesmo de notas, lançamento de notas, o próprio SAAD estava na mão de uma moça fazendo isso. Então ela cuida de tudo, da parte do front-end que a gente fala, do professor, né? Aquele cadastro de notas que a gente faz, as tabelas e tal, aquelas mudanças todas que a gente fez também agora, no início do semestre, de avaliação. Né? Então fica na mão de uma pessoa ou 2 pessoas. E isso pesa, né? Porque não dá conta, entendeu? A gente sabe disso. Né? Então não é por vontade de fazer ou de ajudar. Né? Depois que a gente está lá junto com eles, a gente percebe que é uma dificuldade mesmo, uma limitação do Instituto de ter uma equipe maior para cuidar disso. Entendeu? Tá? Então, muita coisa eu fiz, né? Vocês vão ver depois, vai aparecer um guia, que, na verdade, o SAAD ele vai ficar debaixo de um portal. Né? A coordenadoria de planejamento, a gente vai ter um portal, isso é uma coisa importante que eu não estava no script, mas eu vou falar, que vai ser um guia interno gerencial e estratégico. Tá? A gente não tinha isso na universidade, né? A maioria dos relatórios gerenciais, vocês sabem disso, são feitos pelas coordenações, pelas unidades e pelos departamentos. Então, cada um faz a sua análise e leva debaixo do braço para as reuniões os seus problemas. Então, a gente está pegando todas essas informações da universidade, colocando num portal interno da coordenadoria, para poder fazer o acompanhamento. Alunos, enfim, né? Ocupação, tá? Número de docentes, então vai ficar tudo lá. O acesso a essas informações, evidentemente, é restrito, é gerencial. Então, os coordenadores terão acesso, o diretor da unidade vai ter acesso, tá? Os adjuntos, talvez, né, terão acesso também. E para poder acompanhar esses números, para a gente não ficar cego, porque não adianta também cobrar
da coordenação uma gestão se você não tem informação para saber o que você faz. Não só do ponto de vista interno da tua unidade, mas comparando no todo, né? Se localizar, né? Saber como é que está o teu papel no volume geral, entendeu? Então ele vai ser um guia que vai ter informações também de portarias, resoluções da reitoria, vai ficar tudo lá, vai ter um lugar centralizado. O PPC já está lá, tá? Já está cadastrado. Vocês vão consultar livremente, né? Pode ver de todas as unidades. A minha ideia também é colocar no SAAD a possibilidade de você indicar as disciplinas que você poderia, né, ministrar em outras unidades ou outras disciplinas que você não está ministrando naquele semestre. Tá? Que é uma coisa também que a gente nunca fez esse levantamento, né? Algumas unidades têm essa prática, mas não é uma coisa da universidade como um todo. Então eu quero saber se você pode dar cálculo, matemática, etc. Porque agora com o projeto novo, a gente ampliou essa possibilidade do professor dar essas disciplinas em outras unidades. Algumas disciplinas que são de eixo comum, né, e as universais, elas podem ser dadas em outras unidades. Então a gente também quer saber se você tem disponibilidade para isso. Tá? Evidentemente os professores PPIs têm um outro compromisso, mas os PPPs e PPAs, eles, né, como tem uma carga menor, às vezes eles podem ter interesse em outras disciplinas. Tá? Então isso vai ser um guia também que vai ficar um portal. E o SAAD vai ficar embaixo desse guia. Vocês vão ter acesso a esse item da plataforma. Lá tem indicadores da universidade, que vai ficar restrito, como eu falei. Tem documentos específicos da universidade para vocês terem acesso. Tá, okay? A parte de infraestrutura também, de localização do campus, capacidade de ocupação, sala. A gente quer terminar com essa coisa do aluno ficar perdido aqui dentro quando ele começa, né, as aulas. Ele não sabe onde é a sala, onde é o prédio. E aí a gente também chega para dar aula, não é naquela sala, é na outra sala. Ou a sala está cheia, divide a turma, vai para outro prédio, não é naquele prédio. A gente também tem uma pessoa agora cuidando disso no planejamento. Tá? Então é uma reformulação geral, uma coisa que não tinha aqui na universidade. Tá bom? E vocês estão convidados. Qualquer coisa, é só dar um pulinho lá para conversar, dar ideias também. Eu adoro ideia. Uma outra dúvida em relação ao que a gente deixa no SAAD, tem alguns itens que não eram considerados, né? Por exemplo, parte técnica, pareceres, né? O meio completado. Isso vai ser revisto? Sim, sim. Então, os itens do SAAD que não foram considerados? Sim. Como eu estou trazendo, eu trago todos os campos do Lattes, eu estou respeitando a hierarquia do Lattes. Tá? Então, o que está no Lattes é o que eu vou mostrar. Não tem invenção nenhuma, não. Porque no semestre passado a gente pediu para a moça da programação colocar essa classificação, que não tinha essa classificação do que é artigo, do que é alguma coisa, e ficou um negócio meio estranho, né? Você coloca um troço lá e não sabe o que é, tá certo? E fica uma coisa muito quantitativa, né? Você fica contando o número de artigos. Então, para vocês terem uma ideia, como, né, a gente tem problemas, às vezes o professor, provavelmente por falta de orientação, que a gente faz meia culpa nisso, tem o TGI, então precisa cadastrar lá o TGI, né, que era uma informação importante. Então cadastra o aluno A, o aluno B, o aluno C, o aluno D, cadastra todos os alunos. Né? Então, se eu faço uma contagem, evidentemente, e ele muda alguma informação no título do trabalho, eu acabo achando que o professor está orientando mais do que, né, um grupo grande, ou está fazendo, né, o número de TGIs que se orienta, 20. Né? E na verdade não, na verdade ele tem 5 alunos, né? Entendeu? Em grupos de 4, né? Então não reflete a realidade, né? Fica uma coisa muito quantitativa. Tá? Agora, como fazer isso no Lattes, tem que observar bem, porque é de lá que eu vou pegar. Eu não vou considerar mais essas informações internas, tá? Que a gente estava fazendo antes. Mais alguma coisa? Pergunta. Quer perguntar? Não? Tudo bem? Posso passar para a Ana? Então tá bom. Aninha, com você. Gente, obrigado, tá?